helenístico da Grécia. Nesse período helenístico, ele vai ter uma evolução comparando as colunas dos templos nos períodos anteriores. Então, como nós vimos no outro vídeo, o primeiro período é o arcaico, onde a coluna aparece mais robusta, onde o capitel aparece de forma bem simples e lisa. No período clássico, ela é um pouco mais estreita, né, a coluna em relação ao arcaico. E aqui na capitel nós temos a ordem jônica, onde aparecem essas volutas, né, em formas de espiral. Agora, no período helenístico, nós temos a ordem coríntia, onde a coluna ela tem total evolução, ela parece bem esguia e elegante em relação às outras colunas, os outros períodos. E o seu capitel ele é formado por folhas de acanto. É essa riqueza desse adorno decorado com folhas de acanto. O que é acanto? Acanto é uma planta que é uma planta muito comum em toda a Grécia, ou seja, é uma planta nativa. Então, eles usaram o que tinha de mais comum, transformando nessa riqueza, né, desse capitel. Então, aqui a gente percebe todo o processo de evolução das colunas dos templos sagrados. A arquitetura no período helenístico, sem sombra de dúvida, o mais importante é o Templo de Zeus, olímpico. Foi um dos mais grandiosos templos construído entre os séculos 6 e 2 a.C., em homenagem ao deus Zeus olímpico. Ela ficava situada a 500 metros a sudeste da Acrópole. Tratava-se de uma impressionante construção feita de mármore do Monte Pertélico, que tinha 104 colunas coríntias de 15 metros, das quais só se conservam 15. A construção interminável iniciou durante o governo de Pisístrato, no século 6 a.C. Embora, devido a diversos fatores, a obra só se veria terminada 7 séculos depois, no ano de 132 d.C., sob o governo do imperador Adriano. Quando terminou a construção do impressionante templo, o imperador Adriano ordenou a criação de uma estátua de ouro e marfim, com a imagem de Zeus, e outra de si mesmo, para que fossem colocadas no interior do templo. Na esquina noroeste do templo está a Porta de Adriano, um impressionante arco de mármore de 18 metros de altura que separava a cidade antiga, que é a cidade de Teseu, da cidade moderna, que é a cidade de Adriano. Foi construído em 151 d.C., em homenagem ao imperador romano. O templo de Zeus atualmente, embora terremoto que atingiu a região na Idade Média tenha destruído o majestoso templo, mas os restos do templo ainda se conservam em pé. São capazes de evocar o seu colossal tamanho original e a importância que o edifício teve. A estátua de Zeus. No mundo antigo, havia muitos templos dedicados a Zeus, o rei dos deuses gregos, mas havia apenas um templo para Zeus, que abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A estátua de Zeus, então, ela foi considerada uma dessas 7 maravilhas. E o templo de Zeus em Olímpia foi o lar de uma dessas maiores conquistas culturais da história antiga. A estátua de Zeus em Olímpia representou o auge do design escultural clássico, bem como apresentou a engenharia que foi necessária para construir um pedaço tão grande de mármore e ouro. A cidade-estado de Olímpia era o grande centro de culto religioso e foi também o berço dos Jogos Olímpicos.
acredita ter começado em 776 a.C., os Jogos Olímpicos e demonstrou a força física, bem como a força política dos polis gregos participantes. Os Jogos Olímpicos foram considerados uma parte de rituais religiosos que giravam em torno do rei dos deuses gregos, Zeus. Por isso foi apropriado que um grande templo e uma representação ainda maior fossem construídas. Os mitos gregos que fizeram peregrinação lá, a fim de adorar o seu tão grande e mais considerado de todos os deuses, o Zeus. Sem dúvida nenhuma, o marco das esculturas do período clássico para o período helenístico é essa escultura chamada de A Morte da Filha de Niobe. Essa escultura é a primeira escultura que traz emoção, expressão. É a partir dessa escultura ainda primário, mas já é a partir desse momento em que se muda do período clássico da escultura para o período helenístico. E eu vou contar a história da morte da filha de Niobe. Niobe era uma mulher orgulhosa de sua maternidade. Ela era casada com Ânfion, o rei de Tebas. Ela teve 12 filhos, de acordo com Homero, 6 homens e 6 mulheres. O orgulho da descendência era tão grande que Niobe ousou se vangloriar, dizendo que havia dado à luz a filhos mais belos e mais fortes que o de Latona, que era a mãe dos gêmeos Ártemis e Apolo. A rainha tebana chegou a censurar os cultos a Latona, alegando ter mais direito a tributos, uma vez que seus rebentos eram mais numerosos e melhores. Como qualquer deusa dos deuses olímpicos que se preze, Latona ofendeu-se e vingou-se. Ela convocou seus gêmeos, Apolo e Artemis, para matarem a flechadas os 6 príncipes tebanos. As irmãs, ao chegarem ao local, foram também alvejadas e mortas. Por 9 dias, os corpos ficaram insepultos, pois ninguém tinha coragem de encarregar-se deles. Niobe, após chorar incessantemente a perda, pediu a Zeus que a transformasse em pedra para acabar com o sofrimento, e no qual foi atendida. Então a escultura em mármore, A Morte da Filha de Niobe, ela recebe outros nomes também diferentes, que é Vênus de Niobe, A Morte de Niobe, a Filha de Niobe. A morte da filha de Niobe é o mais correto. Por quê? Porque foi a jovem, né, a filha de Niobe, que sofreu a perda da vida com uma flechada, que ela está como se ela tivesse tentando arrancar ou sentindo a dor da flecha em suas costas. Possivelmente flechas certeiras de Artemis e Apolo. Essa é a história da morte de Niobe, que é o marco, né, o precursor do período helenístico. A evolução das esculturas do período clássico para o período helenístico se deve à grandiosidade da beleza, e a beleza ela está relacionada à perfeição. Apolo de Belvedere. Apolo de Belvedere é uma estátua de mármore. Ela representa o deus grego, né? Apolo, ele faz parte do acervo do Museu Pio Clementino, é um dos museus vaticanos. Sua data e autoria são disputadas por precedência desconhecida, mas geralmente é considerado uma cópia romana de original grego que se perdeu. É redescoberto no Renascimento. O Apolo foi muito exposto no Cortile de Belvedere do Vaticano, a partir de 1511, e dali recebeu seu nome. Logo se tornou célebre.
e durante muito tempo foi considerada a representação ideal da perfeição física masculina e uma das mais importantes relíquias da antiguidade clássica. Ela foi copiada muitas vezes, reproduzidas em gravuras de larga circulação, e assumiu o papel de um dos principais símbolos da civilização ocidental. No período helenístico, surge uma grande novidade que os outros períodos ainda não tinham, que é o seminu feminino. Lá no primeiro período, no arcaico e no clássico, nós vemos muita valorização do físico masculino. No período helenístico já muda, né, para outra tendência, que é a valorização do corpo feminino, das curvas femininas. Ela traz um seminu, a perfeição, né, tanto do anterior, do Apolo de Belvedere, quanto das Afrodites, que eu vou mostrar agora, a perfeição do tecido caindo sobre a pele, né? Você vê exatamente o formato da perna abaixo desse tecido todo, lembrando que tudo isso é mármore, é pedra, né? Esculpida. E parece que a sensação que dá é que realmente foi colocado um tecido sobre essa figura humana, e tudo formado de mármore, de pedra. Essa escultura é Afrodite de Cápia. Ela foi esculpida por Lísipo. É a mais apreciada e copiada durante séculos. Original grego, ela data do século IV a.C. e ela se encontra no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. A altura dela é 2,10 metros. Aqui eu também tenho a Afrodite de Melos, ou Afrodite de Milo. Essa Afrodite, ela tem a altura de 2,04 metros. Vêm-se combinados a nudez parcial da Afrodite de Capa e o princípio de Policleto, a alternância de membros tensos e relaxados que ele usou para esculpir Doríforo. Compara nas duas esculturas a posição da perna esquerda, do lado direito do quadril e do lado esquerdo do tronco. É possível notar na Afrodite de Melos a mesma impressão de movimento que se percebe no Doríforo. Ela é chamada de Afrodite de Melos ou Vênus de Milo na designação romana, século II a.C. No período helenístico, a Grécia vai passar por grandes transformações. Muitas batalhas, muitas lutas. Aqui vai surgir uma importante história, né? Até então, as cidades principais, cidades-estados principais, eram Atenas e Esparta, onde eles viviam grandes rivalidades, grandes guerras por poder. Esparta ainda é um pouco mais preparada que Atenas, porque elas preparavam seus soldados desde muito criança. As mães perdiam seus filhos, homens, com 9 anos de idade, onde eram levados pelos seus próprios pais, para a aprovação dele ser um grande guerreiro. Então, com 9 anos, eram aprovações terríveis. A criança ele ficava nu, no dia mais frio do ano, numa mata gelada, e ali ele ficava à mercê de feras. Ele ficava sem alimento, né, durante dias perdidos naquela mata, sozinho. Então, muitas vezes ele era devorado pelas feras ou adoecia, né, morria de fome. Então, se ele nunca voltasse, ou se ele morresse
Nesse período, o pai falava: tudo bem, foi uma perda, tá explicado, ele não era forte o suficiente, não era um guerreiro. Então o pai ainda se sentia ofendido pelo filho morrer, com essa frieza mesmo. E quando o filho vencia todos esses desafios, ele era glorificado pelo pai, ele era o grande guerreiro, né, que passou por tantos desafios assim. E muitas guerras entre Atenas e Esparta. Teve uma guerra que durou muito tempo, que é a Guerra de Peloponeso, e essa guerra enfraqueceu muito as cidades-estados. As duas teve uma vitória aí de Esparta, mas as duas ficaram muito enfraquecidas. E aproveitando desse período de enfraquecimento, Felipe, o grande rei de Constantinopla, organizou uma guerra, nem foi com tanta estratégia assim, mas a estratégia maior dele é perceber a fraqueza das outras cidades-estados, invadiu e tomou todo o poder. Até então, Constantinopla era uma das maiores regiões, mas ela era considerada pobre, insignificante, né? Ela não tinha poder algum. E aí ela passa a comandar a Grécia. Passou-se um tempo, Alexandre, filho de Filipe, ele já tinha um grande feito. Quando ele tinha 12 anos, ele veio visitar o pai, ele morava em Atenas, ele foi em Constantinopla visitar o pai, e um cavalo muito, muito selvagem, em que os que tentavam domar esse cavalo morriam, né? Pelo cavalo, pela selvageria do cavalo. E o Alexandre, não, deixa eu dominar, e eles deixavam, né? Ele tinha 12 anos, mas deixaram que ele dominasse, e com toda a calma ele conseguiu estratégia, ele domou esse cavalo. E aí ele já se tornou uma grande atração, um grande comentário, né, por toda a Grécia. E né, já era o grande feitio, Alexandre o Grande, já começou aí o grande feitio, as grandes glorificações dele. E quando ele estava com 20 anos, o seu pai, Felipe, morreu, assassinado, uma morte muito suspeita, até a suspeita maior seria da sua própria mãe, que teria a mando dela, né, esse assassinato do pai. Mas também nunca teve uma prova verdadeira, uma grande suspeita. E Alexandre o Grande passa a dominar Constantinopla e, consequentemente, a Grécia, já que ela dominava tudo. E simplesmente Alexandre o Grande manteve mais e mais conquistas. Aí só teve crescimento, né? Ele venceu uma das guerras mais terríveis, que era contra os persas. Até então nunca teve vitória dos gregos contra os persas. Foi a primeira grande vitória dos gregos contra os persas, comandada por Alexandre. E aí ele se tornou Alexandre o Grande, né, o imbatível. E ele foi conquistando muitas e muitas áreas. Ele conquistou todo o Oriente Médio, até o Egito e até a fronteira das Índias. E cada região dessa ele nomeava como Alexandrina, né? Eram as Alexandrinas. E como forma dele manter tudo isso sob controle, ele sempre treinava seus governantes. E aquele governante mais braço direito, aquele que sabia mais seus passo a passo, né, sua forma de governar, ele deixava em cada uma das cidades, estados conquistadas por ele. Ele deixava como ele fazia com que casasse um governante dele com a filha de um rei dessas localidades, a princesa. Então assim ele se tornava rei desses lugares, ele comandava em todos esses lugares. Até que Alexandre o Grande morreu em uma batalha, e aí foi o fim da Grécia, porque enfraqueceu, esses governantes queriam retomar para si, né, o poder, as leis, e eles não souberam
lidar, né, com essa harmonia que Alexandre mantinha e por briga de poder foi enfraquecendo toda a Grécia até ela ser tomada por Roma e ser destruída. Mas nesse período, Alexandre o Grande ele foi aluno de Aristóteles em Atenas quando criança. E aí tem a formação cultural dele, ele valorizava muito a cultura. Ele conquistava as cidades, mas com muito cuidado, porque até então os outros guerreiros passavam por cima de artes, sem o menor escrúpulo. Alexandre o Grande não, ele tomava muito cuidado com as culturas locais. E ele levava também toda a riqueza, toda a cultura grega para todos os lugares que ele conquistava, ele espalhou, fundiu por todo o Oriente Médio. Talvez por isso nós temos toda essa riqueza, essa herança da Grécia, porque ela foi levada aos 4 cantos por Alexandre o Grande. E ele também trazia a arte, a cultura do Oriente Médio, fazendo fusão com a arte da Grécia. Então a Grécia nesse período ela sofre também com todas essas guerras, ela também se sente frágil, né? Sem chão por essa fusão. Até então ela era acostumada a ter só a sua arte tão elevada e agora ela recebe, né, a influência de todo o Oriente Médio. Então ela passa essa transformação e por isso que ela é um período em que a arte se torna muito expressiva, né? Que é um momento de angústia, um momento de sofrimento. E ela é conhecida também como período helenístico porque o centro da Grécia era conhecido como Eliade. E os moradores, os gregos, eram chamados de helenos. E as esculturas, elas ganham também uma forma inédita. Ela passa a ser formada por grupos, né? Numa única peça. Ele é um grupo formado por vários elementos, todos em movimento, como é o caso do soldado suicida de Pérgamo. Ele aqui nessa escultura, eu vou contar a história agora dele. Ele é um soldado de Pérgamo, né? Ele está em Gálata. Ele sofreu já o fracasso da guerra. Todos os soldados já tinham sido mortos nessa batalha e já estava num período de recolher pelos inimigos, né? Os sobreviventes das mãos dos inimigos, eles seriam torturados, né? Enfim. E ele estava com a sua mulher. Então, ao evitar que sua mulher passasse para o braço dos inimigos, de estranhos, então primeiro ele vai apunhalar sua mulher, aqui ela já está perdendo força, né? Está caindo dos braços dele, e ele está bem no momento que ele está se apunhalando, ele está olhando para trás, os soldados já provavelmente alcançando, e ele num ato heróico, ele está se apunhalando para que não caísse na mão dos inimigos. Então é um momento muito dramático, né, desse período. Outro momento dramático também importante é Laoconte. Laoconte, ele é do período da Guerra de Troia, onde gregos e troianos estão batalhando, os troianos ganham essa guerra toda, né, por conta da Helena, que se apaixonou por Paris, que Paris sequestrou a Helena de Meneslau, e Meneslau era da Grécia, e seu irmão Heitor, né, irmão de Pérez, ele vai tomar toda a defesa de Troia e eles vencem essa guerra. E Meneslau, já com a honra muito ferida, ele arma uma estratégia de levar o cavalo de Troia
né, dá um cavalo para Troia de presente, né, o presente grego, e com a barriga cheia de soldados, era um cavalo muito imenso de madeira construído e que era vinda, né, de agradecimento através do deus Apolo. E esse cavalo, quando entra no reino, ela abre a barriga do cavalo durante a noite e os soldados atacam e devassam tudo, porque os soldados troianos estavam dormindo, né, estavam em festas, bêbados de vinho, em comemoração, então ninguém tinha força para lutar. Só que Laoconte, ele sabia que tudo isso ia acontecer. Ele estava desesperado e ele quis avisar os troianos: não receba esse presente, não receba esse cavalo. Mas ele não foi, ele foi desacreditado. Os troianos falaram: olha, mas que coisa, esse Laoconte, imagina que loucura! É um presente, não aceitar um presente de um deus, não aceitar um presente de um Apolo, nem ninguém, ele foi desacreditado. Só que ele ofendeu muito Apolo. Apolo ficou muito ofendido, né? O deus Apolo. E por ele ter ido contar, né? Ter ido revelar essa história. E aí ele amaldiçoou. Ele fez com que serpentes muito gigantes saíssem do mar para estrangular e matar seus filhos, seus 2 filhos. Então aqui é exatamente essa cena do estrangulamento, onde Leoconte tenta desvencilhar sem sucesso seus filhos dessa cruel morte. E seus filhos estão também com cara de pânico. Mas Leoconte, nesse momento, ele está tão desesperado que podemos ser capazes de ouvir um grito dele de dor nesse momento, de tamanha expressividade da escultura. Temos também uma escultura muito, muito famosa, que é a Vitória Alada de Samotrácia. Vitória Alada era uma escultura de uma mulher, né, que ela está nessa posição com suas asas, ela ia bem na proa do navio. E esse navio geralmente era um navio mercante que levava mercadorias comerciais, eles comercializavam, mas tinham muitas guerras. Então ela era a proteção desse navio. E as vitórias dessas guerras, né, eram graças a ela. Então elas chamavam Vitória. E a Vitória alada, ela foi encontrada na ilha de Samotrácia. Por isso ela é conhecida como Vitória de Samotrácia. A perfeição, né, com que o tecido do vestido é envolto em seu corpo e a brisa que vinda do mar com a umidade da água, então ela é colada no corpo e ao mesmo tempo esvoaçante, isso tudo também, detalhe, formada em mármore, né, formada em puro mármore, com essa leveza toda que ela aparenta. Hoje ela se encontra no Museu do Louvre, ela está no alto das escadas do Museu do Louvre, onde recebem os visitantes, é uma das atrações principais e ela também ela inspirou grandes Griff, o artista que foi uma vez visitá-lo. Ele, ao perceber essa dobrinha da asa da Vitória alada de Samotrácia, ele criou a marca da Nike, né? Você pode ver que essa Nike, essa curvinha da Nike, por quê? O tênis Nike, ele foi criado a princípio para grandes corridas, né? Para competição de corrida. Então ele foi um tênis preparado para corrida. E aí ele teve essa ideia de fazer essa pequena voltinha das asas da Vitória alada de Samotrácia para dar a sensação da velocidade da asa, de voar, né? Da corrida, ser o atleta praticamente voar durante a corrida. Inicia com a tragédia, né? O drama.
ele acontece com as Dionisíadas e no período clássico. No período helenístico, ao contrário das esculturas que trazem uma riqueza de expressão, de drama, de tragédia, o teatro ele inverte, ele traz a sátira, ele surge a comédia. A comédia nada mais é do que você debochar, né, de uma determinada situação. E o grande autor das comédias aqui nesse período é Aristófanes. Aristófanes é quem cria as grandes comédias desse período, que conta histórias do cotidiano, mas, né, como a comédia é até hoje, de maneira exagerada, o que traz uma forma verossímil e não totalmente realista. E ele traz algumas peças de teatro, como as Hans. As Hans, ele vai contar aqui exatamente sobre as Dionisíadas lá do início, que eram as grandes festas de vinho, né? Porque eram as festas das farturas, das colheitas das uvas e da produção do vinho, né? Nos pés. E aí eram aquelas festas que iam dias após dias e todos ficavam embriagados com vinho, né? Em comemoração de Dionísio. Então aqui aparece bem relatado essas festas e também é uma competição entre Ésquilo e Eurípides. E ele narra, na verdade, é o acontecido, né? Cada um tinha suas características em que todos, né? Na verdade, ele levou para o palco aquilo que acontecia. Eles já riam, contava as características que eram engraçadas de Eurípides e as outras que eram engraçadas do Ésquilo, e ele uniu tudo isso e trouxe ao teatro. Num segundo momento, nós temos as Vespas. As Vespas vai contar sobre as leis. Então, a lei, as mudanças da lei para defender, né, o homem. Então, ele vai debochar da forma como é colocada as leis. Então, a lei, ela até hoje, né, ela é assim. A lei reza que a pessoa não pode cometer uma determinada atitude e ela vai ser punida, ok. Mas no segundo, né, numa segunda lei, fala que no segundo parágrafo, né, da cláusula na primeira cláusula do segundo parágrafo, se ele cometer essa atitude no período da manhã, essa lei já terá uma punição com menor rigidez. E lá para o terceiro parágrafo, a cláusula 4, reza que se for no período entre 9 e 10 horas da manhã, então ela não vai sofrer punição nenhuma. E aí o sujeito acaba sendo libertado, né, sem que seja punido. E essa peça de teatro, As Vespas, ela é uma peça muito atual. Se ela for representada hoje, nós vamos vai parecer que foi criada hoje, né? Pela atualidade, as leis ainda têm essas transformações permanentes, né? Quem estuda as leis, quem trabalha nessa profissão das leis, sabe que é o tempo todo atualizando, né? Com teses, com reconhecimento das leis, né? E ela tem essa transformação sempre. Lisístrata. Lisístrata, ela narra o cotidiano, né? Tinha a grande guerra da Esparta e Atenas, e essa guerra não acabava nunca, parecia que nunca ia ter fim, e as mulheres estavam em desespero, porque os homens estavam morrendo nas batalhas. Então já não tinha mais homens, nem ia sobrar homens na cidade, né? E as esposas muito tristes, com os filhos enviuvando, né? Junto com seus filhos. Então elas fizeram um plano numa grande reunião, elas tinham que
criar uma maneira com que os homens apaziguassem. Eles queriam só saber de lutar, de suas honras através da guerra. Então elas combinaram que todas elas fariam greve de sexo com seus maridos. Assim, eles não teriam os carinhos, né, de suas esposas, e eles, com essa perda enorme, eles iriam trocar essa guerra, né, pela normalização novamente. Então, elas conseguiram ter um grande sucesso, conseguiram convencer seus maridos, né, de apaziguar a guerra. Então, isso é narrado na história de Lisístrata. Entre os diálogos, de acordos, né, até que tudo apazigue. Então, essa é a grande sequência do teatro. Então, a tragédia e a comédia do nosso teatro vem da origem do teatro grego. A atividade avaliativa do período grego, da arte grega 3, período helenístico, você vai fazer uma pesquisa onde você localiza na atualidade ou em um outro período histórico fatos de qualquer aspecto da história grega. Arquitetura, teatro, esculturas, filmes, games, né? Videogame, ciência, filosofia, matemática e etc. Isso você pode localizar, né, nesse período que nós vivemos, em qualquer década ou qualquer período da história. Você pode, por exemplo, o Renascimento, que ressurge todas as leis, todas as ideias, né, da Grécia nesse período do Iluminismo, né, lá no período neoclássico também é mais um resgate que acontece da arte grega, e ela ressurge em muitos outros períodos, não talvez num período inteiro, mas de alguma forma ela sempre está ressurgindo, e na nossa atualidade. Você pode escolher um desses períodos. Você vai contar a história desde a origem, né? Ela surgiu lá na Grécia, que pode ser no período arcaico, clássico ou helenístico, e a sua evolução. E, por fim, produzir uma arte representativa da sua pesquisa. Fica aqui uma excelente pesquisa. Terminamos o nosso período grego, né, com término com o período helenístico, e aqui encerra esse período histórico.